Maravilha, maravilha! Estamos agora em um dos capítulos mais importantes de toda a Escritura Sagrada, Mateus capítulo 5. Por que, Diogo, um dos mais importantes? Porque agora Jesus vai ensinar um manual de vida, regras, a partir de um sermão que ele fez no monte, conhecido como Sermão do Monte. É sensacional, espetacular. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative as notificações. Já passamos por 4 capítulos e agora a gente continua. Versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Então vocês já viram no capítulo 4, 3, 2 e 1, o nascimento de Jesus, o início do ministério, o jejum, e foi testificado que as multidões começavam a segui-lo. Então, ao ver essas multidões, ele sumiu no monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, os discípulos se aproximam, ele sobe ao monte, então ele passou a ensiná-los. Que luxo, hein? Ser ensinado por Jesus, frente a frente. Oh, meu Pai! Mas glória a Deus que nós temos o resultado desses ensinamentos. Vamos lá. Vamos começar com as bem-aventuranças. Vamos começar porque está na sequência. Eu não estou nem cortando e nem pulando partes do Evangelho. Você está tendo um devocional vendo todas as partes do Evangelho. Jesus disse, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui já começa uma questão importante. Você está acostumado a ouvir, como ditado, como gíria no dia a dia, esse fulano é pobre de espírito, como se fosse algo negativo. Pobre em espírito, que é o que nós temos nas Escrituras, é aquele que reconhece que é pobre em si mesmo, que necessita, que precisa de Deus, que nada é senão na presença de Deus, que nada pode, ao menos que Deus possa propiciar algo. Então, os pobres em espírito, eles são, porque deles é o reino dos céus. Quando eles entrarem no reino dos céus, aquele reino pertence a eles, porque eles reconhecem que não são nada sem Deus. É a humildade em espírito, é a pobreza em espírito, o reconhecimento desta condição. Versículo 4. Bem-aventurados ou felizes aqueles, os que choram, porque serão consolados. Diogo, como pode um que chora ser bem-aventurado, ser feliz? O nosso Pai nunca se afasta de nós. Então, sim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo Pai. 5. Bem-aventurados os mansos. Olha um desafio hoje, principalmente no trânsito. Os mansos, trabalhar a mansidão em espírito, porque herdarão a terra. A terra ela já está prometida para os mansos. A terra já está prometida para os mansos. Espero que você me acompanhe até o Apocalipse, até chegarmos no último livro do Novo Testamento. A gente ainda está no iniciozinho, está no capítulo 5 do primeiro Evangelho. Quando chegarmos no Apocalipse, nós veremos, e também no próprio livro de Mateus, nós já temos aí um vislumbre de como será a nova terra, como será a terra prometida. Nós temos, já temos a profecia que será cumprida. Bem-aventurados, versículo 6, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa justiça é a justiça de Deus, não é a justiça dos homens. Não é a justiça dos homens, é a sede da justiça divina. Veja bem, se alguém me agride, e eu busco a justiça dos homens, essa pessoa pode ser presa e ela pode ser torturada, inclusive morta na cadeia. Isso é a justiça dos homens. É uma justiça de um coração endurecido, é uma justiça suja. A justiça de Deus é aquela que nós buscamos a partir do perdão. Nós vamos entender isso ao longo das bem-aventuranças e também ao longo deste capítulo. Mas são justiças diferentes. Diogo, então eu não posso me utilizar da justiça dos homens? Posso, mas primeiro a justiça de Deus. Vamos lá. Lemos o 3, o 4, o 5 e o 6. O 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Por isso que o nosso coração é um lugar sagrado, é um lugar que nós temos que vigiar. Vigiar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, porque a paz é a essência de Deus. A paz é a essência de Deus. Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Aquele que sofre perseguição por causa da justiça de Deus, aquele que quer o reino de Deus a todo custo, que perdoa e é perseguido, não tenha dúvida, será dele o reino dos céus. Será dele o reino dos céus. 11. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, por causa de Jesus Cristo, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Isso já acontece hoje. Tantos crentes, verdadeiros crentes, que creem em Jesus Cristo, são perseguidos simplesmente pelo fato de crerem e pelo fato de buscarem a sua justiça. Então, não se desanime, porque será bem-aventurado. Isso não é palavra minha, isso é palavra de Jesus, do Deus vivo. Então não tenha dúvida que isto é uma verdade. 12. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E, gente, a própria Escritura, ela testifica que existe um lugar especial àqueles que foram perseguidos por causa do nome de Deus. Então há um lugar, sim, especial. Há um lugar muito especial. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa, persevere. Agora vem a justiça de Deus. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Por nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha a sabedoria de Jesus, olha esse manual, olha essa chave. Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, vocês estão aqui para dar sabor para a terra. Mas, se esse sal virar insípido, sem sabor, para que serve? Vai ser jogado fora. Eu, você, nós temos uma missão em Cristo, uma missão que Deus nos confia, que é salgar a terra, que é trazer sabor para a terra. Sabor no sentido espiritual, trazer paz. Se nós não fizermos isso, de que nos serve? Então a gente vai ser jogado fora, a gente vai ser descartado. Essa é a palavra. É forte, porém verdadeira. Vamos continuar. Jesus ele fala de tantas formas que você não entende de um jeito, vai entender de outro. Então, quem não entendeu do sal da terra, então agora ele fala que nós somos a luz do mundo. 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, aquele que faz a boa obra, aquele que já entendeu o propósito do Deus Santo, do Deus Altíssimo, tem que fazê-lo, e isso tem que ser mostrado ao mundo. Isso tem que iluminar ao mundo, para que a pessoa veja e diga, gostei, é aquele ali o caminho. E quando perguntarem, por que faz? Porque o meu Pai tem que ser glorificado. Porque o nosso Deus, o Deus Criador do mundo, que é o meu Pai, que é o teu Pai, precisa ser glorificado. É por isso que eu sigo neste caminho. Então, nunca trazer a glória para si, porque isso seria vaidade. Vaidade é um pecado grave. Tudo que nós fazemos de bom, creia, vem do Espírito de Deus. Tudo que nós fazemos de mal vem da nossa própria carne, por interferência e por direção do maligno. É como se nós disséssemos, a bondade vem de Deus, a maldade vem de nós mesmos. Então faça boas obras, Jesus está dizendo, mas para que seja glorificado o Pai.
Jesus ele fez a melhor das obras, ele entregou o seu corpo, ele foi crucificado, ele sofreu, antes de sofrer toda a cruz, ele passou 40 dias no deserto, ele não tinha vida para si e só para o povo, para salvar. E o tempo inteiro ele dizia que é para a honra e glória do meu Pai. Esse é o grande exemplo. Então Jesus não veio para pregar somente, ele veio para pregar, mostrar e testificar. Glória a Deus. Sobre a lei, não pensem, versículo 17, você sabe que nós estamos no Novo Testamento, existe o Antigo Testamento. Então, quando os judeus que viviam o Antigo Testamento viram Jesus, muitos questionavam, eu tenho que parar de seguir a lei antiga, é uma nova lei, como é que funciona? Jesus disse, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Ou seja, ele na sua carne fez o cumprimento da lei. 18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, a Bíblia, quando a gente começa a ler diariamente, isso é um deleite, é um prazer ler a Bíblia todos os dias. Quando a gente entra nesse ritmo de unção, a gente observa que a Bíblia, verdadeiramente, ela é mais atual do que o jornal que passou de manhã. Ela é extremamente atual. A gente se enxerga ali dentro, a gente vê, a gente sente. É o único livro que nós lemos com o autor do lado, como diz a minha amada pastora Chiara. É isso. Vamos lá. O reino dos céus. Versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Então, desrespeitar ou ensinar de forma errada, isso é perder um grande espaço no céu. Isso é considerado mínimo. Aquele, porém, olha só o caminho que Jesus nos dá, que observar e ensinar, ou seja, observa os mandamentos e ensina. Diogo, mas então eu não posso errar? Claro, errar é normal, faz parte do processo. Mas é errar, pedir perdão, olhar o mandamento e continuar, seguir firme. Então, aquele que observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Este será considerado grande no reino dos céus. Observe no versículo 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Uau! O que Jesus está dizendo? A justiça de vocês, se não for superior ao dos mestres da lei, aos religiosos, aos líderes religiosos daquela época, vocês jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Existe um problema na igreja, naquela época. Existe um problema nos líderes do templo, porque a justiça deles não era a mesma justiça de Deus. Então isso é um tapa bem dado àquele que pensa que religião salva, aquele que pensa que rituais salvam e que esquecem do coração e da justiça de Deus. Já foi dado o recado, por isso que eu digo, é tão atual como o Jornal da Manhã. Só que ele é mais atual, porque ele vai ser atual. Ele foi atual ontem, é atual hoje e será amanhã também. Sobre a ira, agora a gente começa, gente, num conjunto de interpretação dos mandamentos. E agora vem uma chave que, se você entender isso, como eu entendi, vai mudar a tua perspectiva de vida. Versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Lembra, não é? Nos mandamentos, não matarás? E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22. O que Jesus acha disso? Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Será que sobrou alguém? Sobrou alguém? Me diz aí, você já matou alguém? Mas se irou contra alguém? Já insultou alguém? Não sobra ninguém.
Porque o que Jesus está dizendo? Na lei antiga era isso, quem matar está sujeito a julgamento. Mas por que isso? Para que não entrasse a ira e o assassinato dentro da comunidade prometida. Mas hoje todos estamos contaminados. E se todos estamos contaminados, ninguém é juiz. Ninguém pode julgar. O que Jesus está dizendo? Para você condenar alguém, você precisa estar limpo. Então, se você condena, você também deve ser condenado. Essa é a palavra de Jesus. Então, aqui existem duas chaves a serem viradas na nossa mente e no nosso coração. Primeira delas, a ira, ela é um pecado condenável. O assassinato é um pecado condenável. Ambos devem ser combatidos. Entretanto, por estarmos em pé de igualdade, não temos o direito de julgar. Essa é a essência. Ah, mas o pecado dele é maior do que o meu. Eu estou trazendo condenação para mim. Não posso fazer esse julgamento de valores. Maravilha? Por isso que eu digo que é mais fácil eu me apegar a rituais religiosos do que seguir verdadeiramente a palavra. Porque essa é a palavra. Eu não posso julgar, eu não posso julgar, eu não posso julgar. É claro que eu não posso condenar, eu não posso julgar a pessoa, mas eu devo sim alertar o que é o certo e o que é o errado, em termos do que é o pecado e o que não é o pecado. A ira é um pecado, mas o que eu não posso é jogar pedra, é sacrificar aquela pessoa pelo seu erro, porque senão eu estou cometendo o mesmo pecado. Forte, porém verdadeiro. A grande chave, continuando. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar, essa é uma grande chave, que o seu irmão tem alguma coisa contra você, tem um problema, tem uma rixa, deixe diante do altar sua oferta e vá primeiro reconciliar com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Ou seja, mais importante do que deixar algo no altar é a reconciliação. Agora, olha o 25. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o seu adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Isso vale para o mundo espiritual. Entre em acordo para que você não seja julgado, para que você não seja condenado no mundo espiritual. Agora, olha o 26. Em verdade lhe digo, que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Se eu ampliar um pouquinho a minha mente, eu enxergo muita coisa no 26. Sabe o que Jesus está dizendo, nosso mestre? Se você não perdoar, se você não se acertar, você nunca vai se livrar daquela situação. É por isso que muita gente que não perdoa cria uma obsessão pela outra pessoa. Porque o perdão é a chave, a conciliação é a chave. Em verdade lhe digo que se você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Então se acerte, perdoa, paga o que deve. E muitas vezes o pagar não é financeiro. O pagar é o perdão, é a liberação do rancor, do ódio, para se livrar daquela situação. É isso que Jesus está dizendo. Paga, perdoa, libera. Libera, porque senão você vai estar preso à pessoa na qual você está devendo. E às vezes a maior dívida é o perdão. Ele não merece que eu perdoe. Jesus está dizendo, nós estamos em pé de igualdade. A pessoa errou, mas perdoa, para que você esteja livre daquela situação, porque em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Forte. Essa é a grande chave. Sobre o adultério, aqui é algo que a nossa sociedade precisa ouvir urgentemente. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Palavra de Jesus. Ele está trazendo os mandamentos. Eu, porém, Jesus, lhes digo,
todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela e no seu coração. E agora? Também salva alguém? Quem nunca olhou com intenção impura para outra mulher, para outro homem? Então ninguém pode julgar ninguém. Você já deve ter ouvido aquela história da mulher cometendo adultério que iam apedrejar. Jesus falou, apedrejem, claro, está na lei. Principal, mas quem não tiver pecado, então atira a primeira pedra. O que Jesus estava dizendo? Atira. Se você não tiver pecado. Se tiver, atira e aguarda, porque nós vamos atirar em você também. Atira, mas segura um pouquinho, que nós tem mais um bocadinho de pedra aqui para atirar. E sabe o que a Escritura disse? Começaram a se retirar dos mais velhos aos mais novos. Vocês estão entendendo essa chave? O tacar pedra, seja na época de Jesus tacar uma pedra física, também é eu destilar ódio em redes sociais, em comentários. Eu tenho esse direito ou não tenho esse direito? Eu não tenho esse direito. A minha missão é levar salvação, é levar luz, é levar sal para a terra. E não condenar, não machucar, não ferir. Então aqui, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, aí a gente, poxa, mas eu já olhei com intenção impura. Arrependa-se. O arrependimento é a chave. Para todos os pecados, o arrependimento verdadeiro e pedir para Jesus Cristo para que auxilie, para que tire aquilo do teu coração, vai funcionar. A pornografia é uma forma de adultério, que hoje é um grande mal na nossa sociedade, jovens consumindo pornografia livremente. Isso é um grande mal, porque olha constantemente com desejos impuros. Desejo impuro porque não é para a sua mulher, não é para o seu casamento. De outras mulheres, mulheres que estão sendo prostituídas. Essa é a questão. E sobre isso, Jesus disse, arranque o pecado. Versículo 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e o joga fora. Poderia dizer o seguinte, se você está vendo pornografia, arranca teu olho e joga fora. Mas o que é mais fácil, arrancar o olho ou arrancar a pornografia dos teus olhos? Essa é a chave. Pornografia é um vício maligno, maléfico. A imoralidade nos leva para um abismo. Então, o melhor, mantenha o teu olho e arranca a pornografia do teu meio. É isso que Jesus quer. E eu garanto que haverá um novo patamar espiritual na tua vida. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o teu corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e joga fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. A mão direita hoje, inclusive, ela é muito simbólica, né? Com a mão direita, que eu estou aqui no celular o tempo inteiro, consumindo todo tipo de imoralidade. Não arranca a mão, não. Arranca o celular. Arranca as páginas impuras, as fofocas, as maledicências. E eu falo isso para você, eu falo isso para mim, porque Jesus está falando para todos nós. Eu não estou em posição de superioridade a você. Nós estamos em posição de igualdade. O único superior era Jesus Cristo, que foi quem nos deu essas diretrizes. Maravilha, gente? Forte, né? Eu falei que ia ser muito forte, mas realmente é forte. Divórcio. Também foi dito. Aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe e a torna adúltera. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. O que Jesus está dizendo? Mantenha o casamento. Mantenha o casamento. Sejamos tolerantes. Não é fácil. Relação a dois nunca será fácil. Mas esse é o propósito. E aquilo que for difícil, oração, oração, oração. Ainda haverá um tempo em que eu falarei aqui de alguns testemunhos, mas eu posso garantir que isso tudo é verdade. Eu garanto, eu testifico essas palavras para quem está usando na prática, para quem se livrou de um grande lixo.
e hoje vive uma intimidade com Deus. Vale a pena. Não jurar. Aqui vem um confronto, até com uma máxima no Brasil, né? Eu juro por Deus. Não faça isso. Nós vamos entender por quê. Versículo 33, Jesus diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Isso era o que estava dito. Na antiga lei, não faz juramento falso não, mas cumpre. Jesus já fala, vai um nível além. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus nos ensina? A gente não tem como saber o dia de amanhã. Eu não posso jurar se eu não tenho a certeza que eu vou cumprir. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito próxima, explicando sobre isso, e a pessoa me perguntou assim: tá, Diogo, mas como é que funciona na prática? Porque se eu jurar, eu vou cumprir. Eu falei, vamos lá. Você jura, você pega um dinheiro emprestado e você diz assim: eu juro por Deus que eu vou te pagar no mês que vem. Eu juro que eu vou te pagar. Porque você sabe que vai receber, você está com dinheiro que vai ser desbloqueado, etc, etc, etc. Chegou no mês que vem, você realmente recebe aquele dinheiro. Mas o teu filho, a tua filha, tem um problema de saúde e que você precisa daquele dinheiro. O que você vai priorizar? Pagar aquela pessoa ou buscar a cura de um filho ou uma filha? Não precisa nem me responder. Está entendendo? Eu não posso jurar porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir. O jurar vem do maligno. Vem do maligno. Seja sim, sim, não, não. Olha, eu estou pegando dinheiro emprestado e eu pretendo te pagar no mês que vem. Eu vou fazer o possível para te pagar no mês que vem. Tenho recurso para entrar. Ah, você jura? Não, não vou jurar. Mas você confirma que é a tua intenção pagar? Sim. Se Deus quiser. É assim que funciona. A gente não pode garantir. Trazer garantia em nome de Deus vem do maligno. Vem do maligno. E o perdão? Opa, aqui sim. Aqui completa aquela chave que nós já iniciamos. Jesus é maravilhoso. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Isso estava escrito, verdadeiramente. Está escrito, verdadeiramente. Eu, porém, Jesus Cristo, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Muita gente leva isso de forma literal. Uma vez eu estava no interior, aí tinha um camarada, um senhor, que estava contando um caso de um amigo dele que levou um tapa no rosto e ele ficou parado e ofereceu o outro. Não é isso que Jesus está pedindo. E ele levou um tapa na outra face. Não é isso, não é sentido literal. Ele levou um tapa e você entende que quando ele dá a outra face, se dependendo do coração, se ele está dando com arrogância, é pior. Você está entendendo? Então, levou um tapa, o que é o dar a outra face? É perdoar. É perdoar. É respirar, sair da contenda. Se for insultado, sair da contenda, não buscar mais conflito, isso é dar outra face. É não deixar que o inimigo se alastre, que o diabo se alastre naquela situação. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa, ofereça-lhe a outra face. A outra face em todos os sentidos. Alguém fechou no trânsito? Respira, está tudo bem. Bateram no carro? Respira, está tudo bem. Porque dali em diante é o maligno agindo. E muitas questões acontecem pela ação do maligno. Eu já ouvi muita gente dizer, eu nem me lembro o que eu fiz, eu não sei por que eu fiz aquilo, mas foi horrível, porque o maligno tomou conta. E é isso que Jesus está dizendo. Resiste ao maligno e ele se afastará. Versículo 40. Se alguém quer processar você,
e tirar-lhe a túnica, desde que leve também a capa. Ou seja, não entra em contenda, não entra em discussão. 41. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Ou seja, eu tenho que perdoar e eu tenho que oferecer. Parece algo contraditório para o mundo. Para o mundo eu preciso de mais, eu tenho que revidar. Se eu não revidar, eu não sou homem ou a mulher, eu sou mulher se eu não revidar. É justamente o contrário. Quanto mais controle emocional, quanto mais eu der no sentido da caridade verdadeira, seja financeiro, seja o perdão, maior eu serei no reino dos céus e, obviamente, maior serão as minhas recompensas, que já começam na terra, inclusive. Não existe nada mais nocivo, a ciência comprova isso, do que o rancor. O rancor da gastrite, da úlcera, câncer. E o perdão? Perdão é leveza de alma. Perdão é leveza de alma. Que maravilha! Orar por todos de Jesus, chegando já no finalzinho, é sempre uma honra poder falar para você, especialmente falar da palavra de Deus. É um prazer. 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso está testificado, porém Jesus, 44. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que estás nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Aqui, sem dúvida, é um dos maiores desafios que nós vamos enfrentar durante toda a nossa existência. Orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que nos ofendem, por aqueles que nos perseguem. Orar pelos governantes que nós discordamos. Esse é o nosso grande desafio. Mas é um mandamento de Jesus. Eu, porém, lhes digo. E Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, vale a pena guardar rancor? Eu digo, afirmo, não. Vale a pena guardar rancor? Não. Na dificuldade, amar é uma decisão. Eu nem sempre amo com o coração, mas eu amo com a mente. Não concordo com o que a pessoa faz. Estou sendo ofendido, estou sendo agredido, mas eu decido amar. Vou orar por aquela pessoa. Embora eu não concorde, Senhor, liberte aquela pessoa do mal, proteja-me, mas ore pelos seus inimigos. É isso que a palavra está dizendo, para você libertar o coração. Já basta o mal que a pessoa faz. Se além do mal que a pessoa faz, que eu já recebo as consequências, eu ainda guardar rancor, são 2 males e não um só. São 2 males. Ser perfeito é a nossa missão. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Ou seja, amar quem nos ama é fácil, é isso que Jesus está dizendo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Ou seja, aqueles que não creem em Deus também não fazem a mesma coisa? Então, se eu for saudar somente os meus irmãos, eu vou viver só dentro da igreja. E aí? Faz sentido? Não. 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Ame o seu inimigo, saúda aquele que não tem a mesma fé do que você. Não posso olhar para a pessoa que não crê no Deus Altíssimo, que não crê em Jesus. Não vou nem saudar essa pessoa, não vou nem cumprimentar essa pessoa. Ela não é digna do meu cumprimento. Jamais. Jesus falou o contrário. Cumprimente. Mostre para aquela pessoa, com boas ações, com amor, para que ela venha te perguntar e você possa glorificar a Deus. Você entende agora que a religiosidade, muitas das vezes, afasta a pessoa da própria conexão com Deus, dos mandamentos de Deus? Somente a religiosidade. Agora, se eu tenho a religiosidade e um coração voltado a Deus, se eu sigo rituais religiosos e o meu coração voltado a Deus, isso é maravilhoso. É maravilhoso. O que não pode é uma religiosidade afastada do coração. Eu achando que ritos religiosos me levam a essa perfeição. Não, o que me leva à perfeição é a vigília e a oração.
é vigiar para ver se eu estou conseguindo fazer o que Jesus me ordena e se eu estou orando por isso. E o resto é para me levar a esse estado. Muita informação hoje. Glória a Deus. Vamos lá. Chegamos ao final do capítulo. Essa imagem que existe uma cruz, a cruz do meio é Jesus Cristo, é para mostrar que ele cumpriu tudo o que ele disse. Tudo, sem exceção. E ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu. E se ele venceu, ele nos exorta, ele nos leva ao entendimento de que também é possível que nós vençamos. Eu espero que você vença também. Se inscreva no canal, ative as notificações. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo capítulo.